Olá, tudo bem? Bem-vindos ao curso de Química Geral. Na aula de hoje, nós vamos discutir a temática do equilíbrio químico. Na aula anterior, a gente já introduziu. Primeiro, a gente precisou resgatar alguns conceitos e alguns fatores da termodinâmica para poder entender a reversibilidade e a irreversibilidade em função das energias livres de Gibbs desses processos e dessas reações. Então, na aula de hoje, já que o Gibbs começou a fazer essa aproximação da termodinâmica com equilíbrio, que vai ser muito importante para a gente entender esses processos, a gente vai estudar agora mais aprofundadamente o próprio equilíbrio químico. Então, algumas reações, por exemplo, o hidrogênio no estado gasoso reagindo com o oxigênio no estado gasoso, ele forma água, que é uma reação que libera bastante calor, uma reação explosiva. É uma reação que consome quase todo o meu reagente formando produto. Mas existem algumas reações, por exemplo, a formação da amônia, onde eu tenho nitrogênio reagindo com hidrogênio, formando amônia, que nem todo o meu produto vai formar, nem todo o meu reagente vai formar o produto. E isso é muito importante. Se a gente fizer uma busca histórica, a gente vai entender que, por exemplo, no período das guerras, isso foi fundamental, né, para aqueles países, ou seja, quem conseguisse produzir nitrogênio em grande escala para ser usado na agricultura ou para ser usado no armamento durante a guerra, sairia em vantagem, dado que não era possível, né, durante o período de guerra, você transportar, por exemplo, os nitratos que eram extraídos no Chile até a Europa, lá para a Alemanha, né? Então, um desafio em relação a essa situação fez com que o alemão Fritz Haber pudesse estudar essas questões relacionadas ao equilíbrio e, de alguma maneira, conseguisse produzir a amônia para extrair o nitrogênio e ter a vantagem em relação aos outros países. Então, vamos dar uma olhadinha, já que a gente citou em algumas situações onde o equilíbrio acontece, né, porque algumas reações acontecem até o final e outras não acontecem até o final, o que significa dizer que, em algumas situações, nessas reações, as espécies que fazem parte tanto dos reagentes como dos produtos, elas encontram o que a gente vai chamar de equilíbrio dinâmico, o que significa que a reação direta da posição dos meus reagentes para obter os meus produtos, vamos olhar aqui um exemplo, né? Nitrogênio reagindo com hidrogênio, nesse sentido, para produzir amônia, ela tem uma determinada velocidade. Quando a gente tem essa reação, através desse gráfico, a gente pode perceber que a concentração, a quantidade de hidrogênio, com o passar do tempo, ela vai diminuindo, porque o hidrogênio vai sendo consumido para formar amônia. Assim como a quantidade de nitrogênio, a partir de um determinado tempo, ela começa a diminuir, ou seja, ela vai sendo consumida e vai, com o tempo, para produzir amônia. A quantidade de amônia no início da minha reação, ela é zero, porque eu não tenho nenhuma produzida. Conforme passa o tempo e os meus reagentes vão sendo consumidos, a quantidade do meu produto ela vai aumentando. No entanto, isso não acontece, né, na forma linear. A partir de um determinado momento, essas quantidades, dessas concentrações, elas atingem um ponto que elas não variam mais. Como se a gente pudesse olhar e aquela reação, na verdade, ela se estagnasse. De fato, o que acontece é imperceptível, a gente não percebe, mas ela está acontecendo. O que explica essa situação, esse fenômeno, é que, se a gente levar em consideração o sentido oposto dessa reação, ou seja, da amônia, eu faço a decomposição e obtenho nitrogênio e o gás hidrogênio, a partir de um determinado momento, as concentrações, então, agora, de hidrogênio e nitrogênio começam a aumentar e a de amônia começa a diminuir. De novo, eu observo esse tipo de padrão. Essas concentrações não variam mais. Então, a partir desse tipo de situação, a gente pode predizer que, nesse tipo de reação de nitrogênio reagindo com o hidrogênio formando amônia, quando eu começo a formar a quantidade do meu produto, ele vai chegar até uma determinada quantidade, que a partir dessa quantidade ele começa a se decompor e acontecer no sentido inverso. Então, quando as velocidades da reação direta e da reação inversa elas são iguais, a gente vai dizer que ela atingiu o equilíbrio dinâmico, imperceptível ao olho nu, mas o processo está continuamente acontecendo, ou seja, no sentido dos reagentes para os produtos, formando produto, e decompondo, formando reagente, né? Por isso que a gente vai dizer que existe um equilíbrio dinâmico. E nessa situação, a variação da energia livre vai ser zero. E a gente vai poder
predizer e entender, nesse caso, a reversibilidade dessas reações. Para expressar que essa reação está em equilíbrio e acontece em um processo reversível, nos dois sentidos, a gente usa esse conjunto aqui de representação simbólica de dupla seta, para mostrar que acontece para um ou para outro. Ora, eu posso, então, a partir desse momento, entender que é possível, né, deslocar esse equilíbrio, ou seja, dar um sentido para essa reação, fazer com que ela tenha uma posição ou uma direção preferencial, e assim eu consiga obter uma determinada quantidade de produto. Então, conhecer o conceito de equilíbrio te possibilita pensar e predizer a quantidade de produto que você pode obter e como você pode fazer com que essa reação aconteça em um sentido ou em outro sentido. Bom, o que a gente viu é que, então, nem todas as reações elas estão em equilíbrio. Para que a gente possa dizer que elas estão em equilíbrio, a gente precisa considerar alguns critérios. O primeiro deles é que a reação direta e a reação inversa, elas precisam ocorrer simultaneamente. Não acontece em um sentido até consumir todos os meus reagentes e depois ela acontece no sentido inverso dos produtos decompondo os reagentes. Elas precisam acontecer simultaneamente. E a outra questão é que, enquanto elas acontecem simultaneamente, a velocidade na reação direta e na reação inversa precisa ser a mesma, senão a gente não atinge o estado de equilíbrio. Vamos ver aqui 3 exemplos, né? No caso, a combustão de um gás é uma reação que não está em equilíbrio. Por quê? Porque nessa combustão, por exemplo, do metano, né, no oxigênio, eu tenho a liberação de CO2 ou de água, ou seja, eu estou retirando matéria. Então não dá para pegar o CO2 e a água, né, do espaço e fazer ele voltar. Então aqui eu não tenho um sistema em equilíbrio. Aqui eu tenho um becker, uma quantidade de glicose, né, que está interagindo com o ar, que é um processo muito lento, mas também não dá para fazer um processo irreversível. Então, um processo reversível. Esses processos não estão em equilíbrio e são reações irreversíveis, acontecem em um único sentido. No entanto, no terceiro sistema, né, que a gente tem então dentro dessa ampola uma mistura de óxido de nitrogênio e tetróxido de dinitrogênio, no qual um deles tem uma coloração castanha e o outro tem uma coloração incolor. Então, quando a gente encontra no equilíbrio, tem essa coloração aqui um pouco clara. A gente pode fazer com que, a partir da temperatura, eu desloque o equilíbrio para um sentido ou para outro sentido, de modo que eu tenha mais produção de um, o meu tubo vai ficar mais escuro, e mais produção do outro, ele vai ficar mais incolor. Então, nesse caso, a gente não tem perda, né, das espécies que fazem parte, e a gente consegue, então, deslocar o equilíbrio para um lado e para o outro. A gente tem, nesse caso, um exemplo de uma reação reversível. Tudo bem? Então, a partir de algumas observações empíricas, né, dois cientistas noruegueses, o Cato Goldberg e o Peter Wage, eles fizeram para esse sistema do dióxido de enxofre reagindo com o oxigênio, formando um trióxido de enxofre, uma série de variações das pressões parciais para essas substâncias e conseguiram identificar uma certa repetição de frequência para uma constante. Então eles estabelecem, na verdade, a partir de observações empíricas, né, uma relação e determinam nessa relação uma constante que não varia. E essa constante ela vai ser chamada de constante de equilíbrio. Então, a partir do momento que eu consigo estabelecer o equilíbrio para esse sistema, eu posso representar que ele vai ter uma constante, que ela não vai variar, não vai ter também unidade, porque as unidades aqui, né, das pressões parciais elas vão se anular, e aí a gente obtém a constante de equilíbrio. Neste caso, a pressão parcial dos meus produtos vai ser a razão dela pelas pressões parciais dos meus reagentes, quando está em estado de equilíbrio. E aí ela vai ser representada pelo símbolo K. Bom, então a gente pode generalizar essa proposta que eles fizeram para um sistema A interagindo com um sistema B. Os meus reagentes, eu vou obter produto C mais D e eu vou estabelecer qual é a constante de equilíbrio para essa reação. Se for todas espécies gasosas, eu vou ter as pressões parciais, então, dos meus produtos elevado aos coeficientes estequiométricos e, dessa razão, com as concentrações, ou nesse caso, como é tudo gás, as pressões parciais dos meus reagentes também elevadas aos seus coeficientes estequiométricos. Então,
Dessa maneira, a gente pode pensar não só em termos das pressões, mas também em termos de atividades, né? Então, para gases, a atividade vai ser a pressão sobre a pressão padrão. No caso, a pressão padrão pode ser 1 e a gente pode simplificar exclusivamente para a pressão parcial. Para solutos em soluções bem diluídas, eu vou ter a concentração pela concentração padrão, que eu vou assumir que a concentração padrão tem um valor 1, então eu vou simplificar para aproximadamente a atividade em solução diluída é a própria concentração da espécie. Em sólido ou líquido puro, a atividade tem valor 1 e eu vou simplificar para 1. Dessa maneira, então, eu tenho agora a minha constante de equilíbrio representada através das atividades das minhas espécies. Bom, aqui a gente pode pegar agora uma relação entre a constante de equilíbrio e a termodinâmica que foi proposta pelo Gibbs. E dessa maneira, ele vai estabelecer que a constante de equilíbrio ela é obtida no momento que as concentrações, né, da relação entre as concentrações de produto por reagente. No momento de equilíbrio que ela vai ser a variação da energia ΔG igual a zero. No entanto, eu posso fazer aferições em diferentes momentos durante o processo que acontece, né, essa reação. E, fora do equilíbrio, eu obtenho o quociente da minha reação, que vai ser, então, o produto das concentrações ou das atividades, pode ser concentração ou pressão, dos meus produtos pelo produto das atividades dos meus reagentes. Agora, quando eu tenho a minha reação, ela atingiu o equilíbrio, significa que o meu quociente da reação, ele vai ser igual à constante de equilíbrio. E aí o valor do Q vai ser igual ao valor do K. Nessa relação, já que atingiu o equilíbrio, a variação da energia de Gibbs é zero, e eu tenho então a variação da energia padrão para esse determinado composto, ela é o produto, né, negativo da constante R dos gases pela temperatura e o logaritmo neperiano dessa constante de equilíbrio. E aí a gente consegue determinar qual é o valor articulando isso com a termodinâmica. Então aqui a gente tem, né, duas situações na qual eu tenho o hidrogênio reagindo com cloro formando o ácido clorídrico e eu tenho, no caso 2, o nitrogênio reagindo com oxigênio e formando um óxido nítrico. Calculo as minhas constantes de equilíbrio. Bom, todas as espécies são gasosas, então todas elas vão estar presentes. Produtos sobre reagente, todas as espécies gasosas, todas elas vão fazer parte da constante de equilíbrio. As pressões parciais dos meus produtos sobre as pressões parciais dos meus reagentes. E aí eu vou obter dois valores, né, das constantes de equilíbrio. Note que no primeiro caso a constante de equilíbrio tem um valor muito grande, 4,9 vezes 10 a 19, a 500 Kelvin. Significa que a constante ela é dependente da temperatura. E no segundo caso eu tenho esse valor, 3,4 vezes 10 a menos 21 em 800 kelvins. É um valor muito pequeno. Então, quando eu tenho valores acima de 10 à terceira, como é esse primeiro caso, as reações elas vão acontecer no sentido direto. Quando eu tenho valores menores do que 10 à terceira, como é esse caso, 10 a menos 21, né, o K vai fazer com que o equilíbrio favoreça no sentido dos reagentes. Então, o sentido do avanço da reação é para os produtos e aqui o sentido do avanço da reação é para os reagentes. E se esse valor da constante de equilíbrio tiver entre 10 à terceira e 10 a menos 3, não tem uma preferência, né? E aí vai depender de como a gente pode variar ou não esse sistema. E a gente pode, então, prever o grau de avanço. Mas agora eu quero saber para qual direção essa reação está acontecendo. Então, no equilíbrio, o quociente da minha reação é igual à constante de equilíbrio, né? Fora do equilíbrio, eu tenho, se o meu quociente da reação ele é menor do que o coeficiente da constante de equilíbrio, a ordem vai ser dos reagentes no sentido para os produtos. Se o quociente da minha reação for maior do que a constante de equilíbrio, a direção preferencial da minha reação ela é dos produtos para os reagentes. Então, se a gente olhar aqui, né, nesse exemplo anterior, ela vai favorecer num lado e ela vai favorecer para o outro, dependendo de qual sentido que eu vou dar para essa reação. Então, a gente já discutiu e a gente consegue estabelecer uma relação. Quando K igual a Q, o ΔG, a energia livre, é zero. A reação ela está no equilíbrio, sem uma tendência clara para qual sentido ela está direcionando a minha reação. Quando Q é maior e quando Q é menor,
ela vai ser ΔG negativo e ΔG positivo. A reação no sentido dos produtos e a reação no sentido dos reagentes. E aí a gente consegue estabelecer melhor essa relação entre a direção preferencial de espontaneidade ou não da minha reação. Desculpa, discutindo melhor essa relação. E aí, dessa forma, a gente termina a aula de hoje, já que a gente conseguiu articular a questão do equilíbrio químico com os aspectos termodinâmicos, agora a gente pode quantitativamente obter essas diferenças e relacionar quando está no equilíbrio, obter a constante de equilíbrio e fora do equilíbrio, né, deslocando para produto ou para reagente, as variações pelo quociente da reação, e aí tem uma previsibilidade de qual a direção preferencial e qual é o grau de avanço dessa reação nesse sentido. Então, a sugestão é que vocês consultem o material sugerido, os vídeos, realizem os exercícios para poder aperfeiçoar esse conceito. E nas próximas aulas a gente vai discutir um pouco o uso, né? Como é que a gente pode fazer essas predições. Então, bons estudos e até a próxima aula.